Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o professor Hiro. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre permutação e anagramas antes de vocês fazerem o simulado. Então, vamos lá, vou explicar de maneira rápida e simples. Tá? Imagina o seguinte, a seguinte situação. Eu tenho os objetos A, B, C. São objetos que você não pode repetir esses objetos. Né? Então, de quantas maneiras a gente pode ordenar esses objetos? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer no braço aqui, né? A, B, C. Você pode colocar o A, B, C nessa posição. Você pode colocar o A, C, B. Você também pode colocar a posição B, A, C. Você pode colocar a posição B, C, A. Você também pode colocar a letra C no começo e a letra C no começo na posição BA depois, certo? Então nós temos quantas possibilidades no total? Nós temos 6 maneiras diferentes da gente ordená-los, ou seja, enfileirar esses objetos, tá? Seja lá quem eles forem. Então, por exemplo, sei lá, uma caneta, um lápis e uma borracha. De quantas maneiras a gente pode enfileirá-los? Lembrando que nós não podemos repetir esses objetos, né? Não tem como eu replicá-los, certo? Podemos pensar de uma outra maneira também. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, nós temos 3 posições. Então, quantos elementos eu posso colocar na primeira posição? Ué, eu tenho 3 objetos disponíveis para colocar na primeira posição. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 3. 3 objetos disponíveis, certo? Eu vou colocar aqui embaixo, né, a posição. E depois que a gente usou um deles, sobram 2 objetos. E depois que usamos os 2 deles, falta o quê? Um objeto apenas. Então, se eu multiplicar, né, usando aqui o princípio multiplicativo, aqui eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Isso aqui é exatamente a fórmula, né, do fatorial que a gente aprendeu. Você tem 3 objetos que estão trocando de lugar, eles estão se permutando, vamos dizer assim, certo? Então, de quantas maneiras a gente pode permutá-los? 3 objetos viram 6. Pensa na seguinte situação: eu tenho Pedro, João, Raquel, Lucas e Jennifer. Essas pessoas eles pretendem tirar uma foto lado a lado, então enfileirados, certo? De quantas maneiras a gente pode enfileirá-los para tirar essa foto? Então, você pode ter Pedro, João, Raquel, Lucas, Jennifer. Você pode ter Pedro, Raquel, Jennifer, Lucas, não importa, certo? A única coisa que você sabe que não pode acontecer é o quê? Ter Lucas e Jennifer. Por quê? Porque o Lucas é um objeto só, você não tem como replicar o Lucas, certo? Então, nós temos 5 objetos, uma coisa bem simples, ó. 5 objetos. Você tem 5 para a primeira posição, depois que você usou um deles, você tem 4 para a segunda posição, 3 para a terceira posição, 2 para quarta posição e depois 1 para a última posição. Isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial, né? Lembra da aula de fatorial? Então isso aqui vai dar 120 maneiras da gente tirar foto com essas 5 pessoas, certo? Então, e aí, a partir disso que vem a fórmula, que é a fórmula da permutação. A gente coloca um pezinho assim, ó, né? Que é a fórmula da permutação. A gente coloca aqui embaixo a quantidade de objetos iniciais. Vamos supor que eu tenha N objetos. Então, a permutação de N objetos é exatamente N fatorial. Como assim? A permutação, né, nesse caso aqui, ó, de 5 objetos, porque nós temos 5 objetos, né? Pedro, João, Raquel, Lucas e Jennifer. É a mesma coisa que 5 fatorial, que também é 120. Tudo bem? É assim que a gente vai usar a fórmula da permutação. Vamos agora para uma área da permutação que se chama anagramas, certo? O que são anagramas? De maneira rápida, é uma permutação só que de letras. Em vez de você estar mexendo com objetos, pessoas, né, a gente está mexendo com letras, tá? E as letras vão fazer o papel desses objetos. Então, vamos imaginar a palavra amor. Eu posso escrever a palavra amor assim, ó. Eu posso escrever essas letras, né, uma do lado da outra, assim, ó, dessa maneira, mas eu também posso trocar de lugar, colocar A-M-R-O, certo? Então a gente fala aqui, ó, que isso aqui é um anagrama, este é outro anagrama da palavra amor, e a pergunta que eu faço para vocês: quantos anagramas a palavra amor tem, né? Quantos anagramas a gente pode construir com essas letras da palavra amor? Então a gente pode, claro que você pode de maneira braçal, né, se você quiser, mas não é a maneira mais recomendável. Vou colocar aqui, ó. Roma, por exemplo, né? Não é a maneira mais recomendada, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que lembrar que nós temos 4 objetos, lembra? Está escrito aqui, ó, anagrama é o quê? É uma permutação, só que de letras. Então a gente pode pensar que nós temos 4 letras que vão se permutar entre si, ou seja, 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então a palavra amor tem 24 anagramas. Vamos fazer 2 exemplos. Então a palavra prato tem quantos anagramas? A palavra prato tem P, 5, né? Coloca 5, são 5 letras, 5 fatorial, que é 120. A palavra sujeira, coloca P, nós temos 7 letras. Isso aqui vai dar 7 fatorial, que é exatamente 5.040 anagramas da palavra sujeira. Agora vamos lá, vamos pegar a palavra ama. A palavra ama, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, né? A palavra ama tem letras repetidas. Eu coloquei de cores diferentes para você identificar. Vamos imaginar que eu escreva todos os anagramas, mas que as letras tenham posições. Por exemplo, essa aqui é a posição amarela, essa letra é o A azul. Eu posso escrever
ama com A amarelo na frente, posso escrever ama com o último A aqui, né, que é o azul na frente, posso escrever AAM nessa posição, AAM com os dois As trocados, posso escrever certo? Aí com certeza eu terei o quê? Eu terei seis combinações, né? Eu terei 6 anagramas. Acontece que é o seguinte, quando a gente está lendo a palavra, ela tem o mesmo significado, a gente não mexe com o corpo quando a gente está escrevendo a palavra. Eu só coloquei para vocês identificarem que a gente tem 6 anagramas se fossem objetos diferentes, mas a gente sabe que o A e o A são as mesmas letras, então essa palavra você lê do mesmo jeito que essa. Então se considera que a gente só tem apenas um anagrama e não 2, então a gente vai eliminar as repetidas. Então no final das contas, eu não posso simplesmente usar a fórmula da permutação e colocar, tem 3 objetos, eu vou colocar 3 fatorial que vai dar 6. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tirar, né, nesse caso, vou tirar a metade, né? Então, eu vou ter 3 anagramas da palavra ama. De que maneira que a gente escreve isso? Olha só, a fórmula ela vai ficar dessa maneira aqui. Você vai escrever assim, você vai colocar um pezinho vai colocar a quantidade total de letras que você tem, certo? E aqui em cima, você vai identificar qual a letra. Não precisa colocar letra se você não quiser, né? No livro não vai ter a letra, mas eu estou só para você ficar atento. Ó. A letra A ela se repete 2 vezes. Então, a minha fórmula da permutação, neste caso aqui, da palavra ama, vai ser isso aqui, ó. 3 fatorial, vocês já sabem que é 6, né? Que é 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial. Essa é a fórmula. Para que a gente faz essa divisão? Para arrancar aquelas que se repetem. Né? Aquelas que têm a mesma pronúncia, né? o mesmo significado. Então aqui vai ficar assim, ó, 6 dividido por 2. Isso aqui dá 3. Então é assim que a gente vai calcular a permutação, no caso, a quantidade de anagramas, né? de uma palavra, né? Porque anagrama só mexe com palavra, né? Só que com objetos repetidos. Vamos olhar para cá. Exemplo número 1. Olha o arara aqui, tá vendo? A arara tem RR, AAA. Então, se eu trocar esse A de lugar com esse aqui, vai dar a mesma palavra. Né? Não compensa eu contar esse anagrama de novo. Então, de que maneira que eu vou escrever? Vou escrever assim, ó, a permutação, certo? De 5 letras, só que com a A repetindo 3 vezes, com a R, vou colocar uma vírgula aqui, ó, repetindo 2 vezes. Então, a fórmula para este caso vai ficar assim, ó, 5 fatorial dividido por 3 fatorial 2 fatorial. Isso aqui vai, quando eu resolver tudo isso aqui, né, vai ficar, você pode, claro, desenvolver o 5 até chegar no 3 e cancelar, igual a gente fez, né? Ou também, como são números bem pequenos, você pode fazer de maneira mais direta, né? 5 aqui vai dar 120, aqui vai dar 3 fatorial vai dar 6 e 2 fatorial vai dar 2. Embaixo vai dar 12, então 120 dividido por 12 vai dar 10, certo? Vamos pegar a palavra Tuiuti, né? A palavra Tuiuti, ela tem 2T, 2U e 2I, certo? Então eu vou colocar aqui, né, ó. A palavra Tuiuti tem 6 letras, tem 2 T's, 2 U's e 2 I's, né? Aqui, ó. Então vou colocar vírgula, vírgula. E aí a fórmula vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, tudo ali embaixo, certo? E aí resolvendo isso aqui, ó, vai dar 720, né? Porque 6 fatorial é 720. 2 fatorial é 2, então fica 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E 720 dividido por 8 vai dar 90. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Então, a permutação é uma coisa bem simples. A permutação mexe com objetos, certo? Que você não pode repetir. Mas, no caso dos anagramas, você tem permutação de objetos repetidos. E é por isso que a gente tem que colocar esses números aqui em cima. Para a gente descontar depois e não contar de novo, né, palavras repetidas. Galera, valeu, boa prova para vocês. Abraço!